Tite Manezinho, Guga, 3 vezes Guga. No país das trevas, ele é a luz que sai do fim do túnel para iluminar a terra do apagão. O surfista de Floripa já entrou para a história do tênis. O queridinho dos franceses é um dos mais perfeitos jogadores que o mundo já viu em quadras de saibro. Ufa, ainda bem que terminou. Depois da prévia e para o bem do nosso futebol, esquecível era Leão. Do fundo do poço, o país se levanta aos gritos com o nome do salvador da pátria. Pode ser tudo só boataria que toma conta no Brasil, mas nossos mais badalados ditados populares não afirmam que a voz do povo é a voz de Deus e que Deus é brasileiro? Então, para o bem de todos e felicidade geral da nação, chamem o Felipão. Ainda bem que nem tudo é derrota no futebol. São Paulo hoje parou. Foi o maior tumulto. Região do Parque Antártica. Muita gente a fim de conseguir um lugar na festa que o Palmeiras promete para quarta-feira. Jogando em casa, é só ganhar do Boca para chegar pela 3ª vez seguida à final da mais importante competição de clubes deste lado do mundo. Decisão que você vai assistir ao vivo aqui na Band. E pelo menos com os clubes a gente ainda realmente se diverte com o futebol. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians arrebentaram com os corações de seus torcedores. Um emocionante empate 2-2. Um jogo cheio de história que só anima mais o jogo de volta em São Paulo. Exemplo feio mesmo só o do juiz. O velho, confuso, trapalhão, Márcio Rezende de Freitas continua o mesmo. Péssimo. Ontem chegou ao máximo. Em vez de advertir o agressor, chamava a atenção do agredido. E pior ainda, até agrediu verbal e fisicamente o jogador que foi a estrela do espetáculo. O esporte agora vem com estes e muitos outros destaques em detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Do mesmo produtor de Matrix. A lot of people talk about police corruption. Sometimes you have to bring justice to the law. Steven Seagal, DMX, Rede de Corrupção, 14 de junho nos cinemas. Alô você, muito boa noite. Vamos começar falando de coisa boa. O Brasil que vence, mesmo com mais um vexame da seleção de futebol, o final de semana teve resultados positivos. No Sul-Americano do Peru, a seleção de basquete feminino já atropelou Venezuela e Bolívia. Aqui no Brasil, em Fortaleza, na Liga Mundial de Vôlei, o Brasil venceu mais 2 jogos e aos poucos vai entrando nos eixos. O Brasil entrou em quadra já classificado para a fase final da Liga e sofreu para derrotar a Holanda por 3-2. Com o resultado, a seleção se garantiu como primeira colocada no grupo D, com 9 vitórias e apenas 1 derrota. Na terceira partida da final da NBA entre Philadelphia Sixers e Los Angeles Lakers, os 35 pontos de Allen Iverson não foram suficientes para segurar Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Juntos, eles fizeram 62 pontos e levaram o Lakers a uma vitória por 96-91. Agora, a série está 2-1 para o Lakers. Festa em família na Fórmula 1, dobradinha de Schumacher no Grande Prêmio do Canadá. Só que em primeiro chegou o caçula Ralf. O tricampeão do mundo, Michael Schumacher, foi o segundo e Mika Häkkinen o terceiro. O nosso Rubinho Barrichello bateu e foi para casa mais cedo. Pelo mundo tem muita gente, muita torcida fazendo festa. Os argentinos do São Lourenço, os portugueses do Porto, os franceses em geral, que vibraram com mais uma conquista da já consagrada campeã mundial e europeia. Agora, na Itália, o Roma colocou o doce na boca da torcida, mas acabou vacilando e corre o risco de perder o título. O Roma continua dando sopa pro azar. Ontem, depois de estar perdendo e virar o jogo, o time chegou a colocar as mãos na taça. Só que a 8 minutos do final, este gol de Pecchia adiou o sonho romano.
Semana que vem o time tem que vencer o Parma para ser campeão italiano. Sorte do Juventus, que goleou o Vicenza 3-0 com 2 gols de Trezeguet. E agora está a 2 pontos do Roma. Outro que continua com chance é o Lazio, que também fez 3 na Fiorentina. O argentino Crespo deixou o seu e está isolado na artilharia do Calcio com 25 gols. Em Lisboa, Porto e Marítimo decidiram a Copa de Portugal. O Porto do brasileiro Pena, que fez um dos gols do jogo, venceu por 2-0 e ficou com a taça. O São Lourenço é o campeão argentino. Com a vitória de ontem sobre o União de Santa Fé por 2-1, o time que só precisava do empate acabou com uma fila que já durava 5 anos. No Japão, nenhuma novidade. A França é campeã mais uma vez. Os japoneses até que deram trabalho para os franceses. Mas Vieira fez o gol que deu mais um título aos campeões do mundo e da Europa. França 1, Japão 0. E a péssima campanha na Copa das Confederações terminou com a demissão do técnico Emerson Leão do comando da seleção brasileira. E atenção, o nome do novo treinador deve ser anunciado amanhã. Já na quarta-feira tem convocação para o jogo das eliminatórias sul-americanas, dia 1º contra o Uruguai em Montevidéu. Há um pouco mais de 7 meses, Leão assumia a seleção brasileira falando em futebol bailarino. O espetáculo foi dividido em 11 atos e teve pouco brilho. Para a Copa das Confederações, o treinador não pôde contar com a equipe principal. Foi ao Japão com o aval da CBF, levando um time experimental. Foi o último movimento. Após a derrota para a Austrália, a situação ficou insustentável. Hoje pela manhã, ainda no Japão, Leão dançou. Foi demitido pelo coordenador técnico Antônio Lopes. Às 5 horas, o expediente na Confederação Brasileira de Futebol foi encerrado, sem que nenhum comunicado oficial fosse divulgado. Mas o novo técnico da seleção brasileira deve mesmo ter o sotaque gaúcho, Luiz Felipe Scolari. A convocação para o jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo está mantida para quarta-feira. Pois é, o favorito ao cargo de técnico da seleção é mesmo Luiz Felipe Scolari. Mesmo com as negativas do treinador, que ainda se considera técnico do Cruzeiro. Ninguém me fez o convite. É inevitável que vocês perguntem às pessoas que dirigem a entidade. Eles é que vão decidir o que é que eles vão fazer. Não sou eu que vou decidir nada. Tem bons técnicos do Brasil. A gente fala sempre falou do Levir, do Osvaldo, do Zagallo, do Parreira. Já disse para vocês que eu não falo sobre isso. Não adianta eu dizer que vou... eu vou responder C. No Nordeste, os campeonatos estaduais estão pegando fogo. No primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o Juazeiro arrancou um empate contra o Bahia na Fonte Nova. Agora, o time só depende de um outro empate em casa para conquistar o primeiro título baiano de sua história. O Bahia saiu na frente, gol de Ramos. No segundo tempo, Ailton empatou o jogo, Bahia 1, Juazeiro 1, placar final. Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Ceará por 1-0, gol de Mazinho Loyola. Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz perdeu do Central, 1-0. O gol foi de pênalti, Joãozinho. Agora Náutico Sport, Thiago abriu o placar para o Náutico. Leonardo pegou de primeira e empatou, tá aí 1-1, placar final. Copa do Brasil, Olímpico lotado para Grêmio e Corinthians. O time paulista não segurou a vantagem que conseguiu. Cedeu o empate em um jogo que o árbitro Márcio Rezende de Freitas peitou os jogadores. Apoiado pela galera, o Grêmio foi para cima do Corinthians e perdeu inúmeras chances, principalmente em bolas paradas. Com Zinho e Anderson. Quando o ataque do Grêmio com o rejeitado corintiano Luiz Mário criou boas jogadas, o goleiro Maurício interveio, garantindo a invencibilidade de sua defesa. 6 jogos sem levar nenhum, pelo menos até ali. Mas o destino iria lhe pregar uma grande peça. E como diz o ditado, quem não faz, toma. Marcelinho arriscou de longe. O zagueiro Marinho tentou o corte de cabeça e acabou traindo o goleiro Danley. 1-0 Corinthians. No início do segundo tempo, Marcelinho perdeu o gol feito, mas o Timão continuou no ataque e Miller fez o segundo do Corinthians, um golaço do veterano atacante.
2-0 Corinthians. Parecia tudo decidido. Mas o Grêmio ressuscitou e chegou à igualdade, sempre com ele, Luiz Mário. No primeiro gol, ele aproveitou uma sobra de bola e de pé esquerdo diminuiu para o tricolor gaúcho. Estava quebrada a invencibilidade na defesa do Corinthians. O ainda atleta do Corinthians decidiu estragar um pouco mais a festa do time paulista. Ele mandou um chute de fora da área e Maurício aceitou. Luiz Mário e a galera do Olímpico foram à loucura. Maurício ficou com as penas na mão. Restava então a lamentação. O empate foi um resultado justo. Ruim mesmo só o sempre péssimo juiz Márcio Rezende de Freitas. A pancadaria rolou solta. As jogadas desleais passavam impunes. Márcio chegou ao cúmulo de advertir Ricardinho, que rolava no chão depois de sofrer entrada maldosa e desleal de Eduardo Costa, que, claro, nem foi advertido. Mas o mais inacreditável foi a violência com que ele partiu para cima de Luiz Mário. Esse sim, a estrela do jogo. Aos gritos, xingando e até cuspindo, terminou agredindo o jogador com uma peitada. Pela lei do futebol, quando o jogador agride um árbitro, é suspenso por 1 ano. E quando é ao contrário, como fica, hein? Pobre futebol da arbitrariedade. No próximo domingo, no Morumbi, se o Corinthians não sofrer gols, será o campeão. E o Grêmio, mais uma vez, vai contar com os gols de Luiz Mário. Curiosamente, um jogador do Timão que está emprestado ao time gaúcho. Foi um domingo especial, daqueles que não se esquece. Foi o domingo de Luiz Mário, o dono da primeira partida da final da Copa do Brasil. O tempo todo ele procurou resolver a situação para o Grêmio. Empolgava a torcida a cada lance de perigo. A insistência foi recompensada. O atacante foi mais longe ainda com o gol de empate que tirou o sono de muita gente. Hoje eu nem consegui dormir direito. Eu estava pensando no jogo, o momento depois, né, de saber que todo mundo, você sai na rua, todo mundo pega e vem te cumprimentar, dá os parabéns pelo jogo. As arquibancadas estão vazias, mas o encanto de uma tarde de sonho ainda permanece. Menos de 24 horas depois da partida, Luiz Mário voltou para o Estádio Olímpico. Ainda houve o grito da torcida, que fez dele o herói do jogo. Estava lotado o estádio e todo momento a torcida apoiando a nossa equipe. E realmente, na hora do segundo gol, foi um estrondo, né? Todo mundo gritando, tudo. E às vezes a gente não sabe o que faz, não sabe se corre para um lado ou corre para o outro. No seu dia de glória, Luiz Mário encontra espaço para defender o goleiro Maurício, que até o segundo gol do Grêmio estava garantindo a vitória do Corinthians com grandes defesas. Eu não achei que ele falhou, porque quando eu chutei a bola, você olhando na minha direção assim, ou atrás do gol, ela pegou uma curva. Quando ela chegou bem perto dele, ela pegou uma curva e a bola caiu assim, no chão. E ele ficou sem noção se ele agarrava ou se ele espalmava. Então, na hora que ela caiu, aí bateu bem na mão dele de lado e a bola acabou entrando. Mas eu achei que não foi falha dele, não. Libertadores da América. Definido hoje o árbitro para o jogo Palmeiras e Boca Juniors. Não é o paraguaio Baldo Aquino, não. É o colombiano Oscar Ruiz. E também começou hoje a venda de ingressos para o jogo no Parque Antártica. Aliás, começou e acabou. Em apenas 4 horas, todos os ingressos foram vendidos. Foi um caos, parecia até que era dia de jogo. Um tumulto geral. Empurra, empurra, muita confusão, reclamação. Uma sem vergonhice, falta de organização aqui, ó. Estamos aqui às 6 horas da manhã, só cortando fila aí. Era permitida a venda de 3 ingressos por pessoa, mas a torcida queria mais. Eu precisava de 6, mas não tem jeito, né? Então vou pegar 3 mesmo. Alguns torcedores esperavam por um ingresso desde ontem. Dormi na fila, cheguei ontem à tarde aqui. Outros chegaram de madrugada. Eu cheguei 4 horas da manhã. Os cambistas, mais uma vez, irritaram a torcida. Eu acho muito errado, assim, tipo, pessoa que tá na fila e não vai comprar ingresso por causa de cambista. Se olhar do outro lado aí, tem 40 cambistas aí. Para conseguir o ingresso valeu de tudo, até mesmo se aproveitar de idosos e crianças de colo para pegar uma fila menor. Estou com a minha mãe aí, a gente tem um pouco de vantagem, né? A gente fica na fila dos idosos e das pessoas com crianças, né, pequenas. Então a gente leva uma vantagem aí, né? E é isso mesmo que o Palmeiras quer. Parque Antártica lotadíssimo, pressão de todos os lados, em cima dos argentinos, em cima do Boca.
para o Verdão sair para mais uma final de Libertadores. O sonho de chegar à sua terceira decisão consecutiva está mais próximo. Basta uma simples vitória agora diante de sua torcida. Melhor ainda, se o Palmeiras passar pelo Boca em uma semifinal e o Cruz Azul eliminar o Rosário Central na outra, o time brasileiro estará garantido na final Interclubes em Tóquio. Tudo porque o Cruz Azul, que já venceu o primeiro jogo com o Rosário por 2-0, é filiado à CONCACAF e não pode disputar o Mundial. Um consolo para quem ficou de fora do outro Mundial que seria realizado na Espanha. O Cruz Azul ainda tem outro jogo ainda, né? Tem uma outra partida, tem que respeitar o seu adversário, não está nada ganho também do outro lado. Então é importante a gente fazer a nossa parte, que é tentar vencer. Mas os jogadores do Palmeiras não querem pensar nisso agora, e sim só no Boca Juniors, adversário de quarta-feira no Parque Antártica. O que vier depois pelo regulamento ou por impedimento para o time que classificar se fosse o Cruz Azul, aí já é um lucro que a gente vai ter se acontecer a nossa classificação, mas o que nós temos que colocar na cabeça é a importância tudo que representa esse jogo decisivo contra o Boca. Guga, 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 são 3 vezes Guga em Paris. Roland Garros virou rotina na vida do tenista brasileiro. No primeiro set parecia que tudo ia ser difícil. Correa jogava bem e conseguiu a vitória no tie-break. Mas tudo bem, Correa parecia ter esquecido que estava jogando contra o super-herói brasileiro. Pobre espanhol, não fazia nem ideia do que ainda estava por vir. No segundo set, Guga mostrou quem era o dono da terra batida mais sagrada do mundo. Vitória e tudo igual no jogo. No terceiro set começou o show. O brasileiro sentia cada vez mais perto seu terceiro título em Roland Garros. O quarto e último set merece um destaque especial, porque até então ninguém nunca havia visto uma atuação tão magnífica como a de Guga. De cara, o nosso super-herói mostrou que passaria como um trator por cima do espanhol. Fez o máximo que se pode fazer num set. Abriu 5-0 e chegou a um triplo match point no saque de Alex Correa. 0-40 e em todo o Brasil a festa já começava a rolar. Só que Guga, naturalmente também empolgado, entrou na festa um pouco antes da hora. O espanhol igualou e até virou o game. Mas depois, com uma dupla falta e 2 erros dele, a quadra central de Roland Garros mostrou que hoje é mesmo a praia do Manezinho. No agradecimento, mais uma vez, Guga fez um coração na quadra. Mas agora, ao invés de ajoelhar, ele se deitou em seu eterno berço esplêndido. Um amor que começou há 4 anos atrás, quando o desconhecido e relaxado cabeludo do lado do Equador deixou os franceses tão surpresos quanto apaixonados. Humilde, o moleque tupiniquim foi quem reverenciou aquele que estava lhe entregando o troféu. Tirou o saibro do tênis e homenageou Bjorn Borg, o maior de todos os campeões de Roland Garros, com 6 títulos. Mal sabia Guga que 3 anos depois, ele também passaria a fazer história naquela quadra, ganhando o bicampeonato. E agora, Guga tomou conta da cidade de vez. E é a grande paixão dos franceses. Gratidão que ele retribuiu num discurso na língua deles, dizendo que ama Paris e aquela quadra central de Roland Garros. Paris tem mais coisas em comum com Floripa do que poderia imaginar a vã filosofia de todos nós. E se Paris já era uma festa para o imortal Ernest Hemingway, certamente é um carnaval para o iluminado Gustavo Kirten. São especiais para mim. Dá gosto, não é? Notícia boa nunca é demais. Então vamos continuar nesse ritmo. No meeting de atletismo de Atenas, Grécia, as brasileiras Fabiane dos Santos e Luciana Mendes faturaram medalhas para o Brasil, as duas na mesma prova. Nos 800 metros rasos, Fabiane ficou com a prata e Luciana ficou com o bronze. E essa é no mínimo curiosa, preste atenção. A Federação de Futebol de Uganda, descontente com os resultados da sua seleção, demitiu na semana passada o técnico nigeriano Harrison Okagbue. Até aí, nada de novo. Só que para o seu lugar foram escolhidos 10 substitutos. É verdade, a partir de hoje, a seleção de Uganda tem
10 técnicos no comando, ou seja, quase um técnico para cada jogador. Linha dura, o técnico da seleção feminina de vôlei, Marco Aurélio, não quer saber de moleza não. E na preparação para a seletiva do Mundial, coloca o time para treinar num quartel do Rio. Futebol total. Oferecimento Embratel. 100% só Embratel. Deixe em paz, a sua vida se transformou num inferno. Se você não suporta mais essa perseguição, ligue para 0 Operadora 11 3749 0505 e você pode ser um convidado para um novo programa da Band com Márcia Goldschmidt. Hora da Verdade, de segunda a sexta, 5 da tarde. Estamos de volta, é o esporte agora de olho na seletiva para o Mundial. As meninas do vôlei estão em regime militar. A serviço do vôlei nacional, elas foram parar num quartel. Marco Aurélio, técnico da seleção de vôlei feminina, está de olho na seletiva do Mundial. Por isso reuniu no Forte do Exército, na Urca, um pelotão de mulheres. Um batalhão diferente, é verdade. Mas não tem moleza. Afinal, a artilharia está apontada para elas. E para suportar tanto rigor, só mesmo com muita união e bom humor. O ataque é forte, né? É do Luiz Omar, do Marcelo, eles não têm dó nem piedade, eles descem o braço. E a preparação dada pelo general Marco Aurélio parece mais treinamento de soldado. Realmente é um treinamento de soldado. Mas aonde estão Virna e Fofão? Estão em fase de preparação física, estão se preparando e vão ser úteis à equipes a partir do segundo semestre, principalmente. Enquanto aguardam a chegada das duas, as meninas seguem marchando em busca de um lugar ao sol. Bom, uma coisa é certa, as meninas estão a postos. Termina aqui o esporte agora desta segunda-feira, mas amanhã tem mais, 8 da noite, a gente se vê, a gente se fala. Sempre. Alô você, tchau.